somos 110 famílias agricultoras, né? Tivemos uma situação em que as rendas agrícolas aqui não passavam de 2 salários por ano, né? E a Coopera, vamos dizer, hoje, talvez esteja numa casa de 1,5 salário mínimo por mês, que não é uma grande coisa, mas que permite com que as pessoas passaram a viver de agrofloresta. Tudo que nós plantamos, nós temos, nós vendemos, não perde nada. Então, melhorou bastante. A população do Vale do Ribeira, essas populações que tiveram toda uma vida ligada de sentimentos e de aprendizados, tanto da dinâmica da floresta, quanto dessa integração, né, com a natureza, essas populações têm uma vocação muito grande, né, de, ao praticarem a agrofloresta, fazerem aquilo que todo ser que vem ao mundo quer fazer. O ser humano pobre, o rico, né, ele, mais do que sobreviver, ele quer fazer o bem, ele quer encontrar um sentido para a sua vida. Você fazer a agrofloresta não é um trabalho, não é mesmo. Que nem eu trabalhava no outro serviço, chegava, ai, não aguento mais, estou cansado, não aguento mais. Vocês não têm canseiro, você chega de tarde, você chega cheio de felicidade, falando, oh, que bom que fiz aquilo. Eu sempre falo assim, se a gente tiver casal na cidade que não está se dando bem, está querendo, falei, eu tenho certeza que se ele for pro mato fazer a agrofloresta, vai acabar tudo. Não, é verdade. Eu ia tomar um chimarrão, ver o luar, vejo a lua cheia, eu sempre falo para os meus amigos lá da cidade, ou até mesmo, vão para a lua cheia para vocês verem que lindo que é. Assim. Então, a gente vive muito bem. E por onde nós andar, vai ver que vai ter um pé de fruta, vai ter uma árvore plantada. A gente plantou com carinho. A planta quer, a árvore quer, que a gente esteja junto. Eles querem carinho. É comum, vamos dizer, o técnico, para conversar com as pessoas, usar argumentos econômicos. Aí faz um monte de conta e tal. A gente faz conta também, né? Mas na verdade, é uma das coisas que dá para dizer que não é assim. Os agricultores têm um sentimento muito intenso. Eles encontrarem o sentido da sua vida é que faz com que essas pessoas façam agrofloresta. Que ganhar, tudo nós precisamos ganhar. Mas aquele tipo de ganhar sem alejar o outro, né? Porque ninguém é feliz sozinho, um depende do outro para ser feliz, né? Nem esse eu sabia que a felicidade, eu dependo do Senhor, dela, e você depende da gente também, né? Então não vamos ser bobos de dizer que eu não preciso de ninguém, que tem pessoa que ainda fala essa loucura. Né? Só existem 2 formas do ser humano viver no mundo. Como se tudo fosse um milagre ou como se nada fosse um milagre. Né? Talvez a postura mais comum hoje em dia seja viver como se nada fosse um milagre. Né? É a vida moderna, né? Nada é um milagre, mas na realidade Einstein, com toda aquela inteligência que ele tinha, né? Falou essa frase que eu acho que é muito correta e que a gente sente muito intensamente aqui na Coopera Floresta. Aqui não tinha nada. Primeiro o nosso era só roçar e carregar fogo e queimar. Quando a gente chegou aqui, só tinha um pé de mamão ali. Não tinha uma árvorezinha, nada. Plantava, vinha, a erosão levava tudo. Mas para plantar, né, um pouquinho de feijão lá, queimava a área inteira. Nesses 8 anos, tivesse continuado no sistema que nós pegamos aqui, nem para pasto não ia dar mais. A agricultura no município era agricultura baseada em deixar a floresta recriar a fertilidade da terra, né? E no conhecimento que as pessoas tinham sobre aquelas espécies que sinalizam que a terra já está boa, que não sei o que lá e tal, quando vai fazer uma lavoura de feijão e tal. E aí o que aconteceu na história do município? Essa agricultura ela entrou em decadência completa, em crise, por vários fatores, né? Claro que um dos fatores é, sem dúvida nenhuma, a concentração fundiária, que antigamente as pessoas escolhiam livremente, as comunidades andavam e escolhiam livremente aonde plantar, não tinha cerca. A lei ambiental fez com que a base da agricultura de derrubada e queima, que era deixar o descansar bastante, fosse posto em xeque, né? Se descansa bastante, não pode mais fazer agricultura. Então o cara começou a deixar pouco.
sem a sua base, a agricultura de derrubada e queima caiu em total desgraça, né? Eu não sei se vocês conseguem ver isso, mas para mim não tem dúvida nenhuma. Nós estamos a 500 km por hora com uma curva na esquina e é impossível frear, porque né, não tem mais jeito. Mas, na realidade, só o milagre. E esse milagre, na realidade, é a nossa consciência do que nós somos. Eu sou com toda essa vida, eu sou parte desse organismo, assim como uma célula, como o fígado não é o fígado. O fígado, pensar que é fígado, é um louco, né? Ele é parte do organismo. Né? Sem o ser humano chegar a essa consciência espiritual de quem ele verdadeiramente é, não vai ter jeito, não vai ter agrofloresta que salve. A agrofloresta seria uma consequência dessa consciência. Se nós chegássemos a essa consciência, nós faríamos inevitavelmente a agrofloresta. E fazer a agrofloresta nos ajuda a chegar a essa consciência, que é a única possibilidade. A gente não tem vida melhor. Você plantar uma coisa na tua propriedade, sabendo que vai ficar para os teus filhos, para os teus netos, né? E está melhorando a qualidade da água em lei da quantidade, né? E outro, trazendo esse ar tão gostoso, que aí não sabe agradecer nem o ar que respira. Eu não sabia agora, hoje eu sei já, né? Então vamos aprender a ser mais assim, educado, né? Muita nascente que veio d'água, que eu acho que tinha, antes da gente se conhecer por gente, tinha água correndo, hoje não tem mais, né? A floresta não precisa da gente, a gente precisa dela, já como eu falei para vocês. Se não estivesse mexendo com a floresta durante esses 6 anos, isso aqui não estava, essa floresta aqui está nas cabeceiras lá. Então eu não tenho dúvida que trabalhar com fruteira, com palmito, com árvore, com bananeira, tudo no modo geral, né? Não seja para melhorar a vida da nossa mãe terra, para criar mais vida onde a terra está considerada morta. Eu acho que não adianta a gente ficar reclamando que o mundo está ruim. Eu acho que o que adianta é cada um despertar para qual que é a sua função, sabe? E procurar cumprir essa função. Eu acho que isso ia diminuir muito o sofrimento aqui na terra. O espírito cobra, sabe? O espírito precisa de alguma coisa que justifique a nossa presença aqui. Aí as pessoas simplesmente não acham qual que é a sua função e uma hora ela sofre muito com isso. Todo aquele dinheiro que ganhou vai servir para pagar analistas ou psicanalistas. Eu tenho vivido os meus dias com aquele sentimento de gratidão, sabe? Não sei quantos de vocês já experimentaram isso, de que Deus me deu uma coisa boa, assim, para dividir com todo mundo. Quando a gente começa a perceber a essência da gente, aí fica tudo mais tranquilo, parece que o universo também é mais brando com a gente, né? E a agrofloresta também é assim, ela é um milagre, mas esse milagre tem que ser respeitado as etapas, tem que ter um conhecimento. Porque acho que a gente tem que se despir de um monte de coisa para começar a entender. Outro dia, a gente estava recebendo 26 alunos da Exalc, não sei, e nessa tinha, metade da turma era de franceses, né? E aí no meio do caminho, a francesa, eu comecei a falar, né? Por exemplo, perguntei se a minhoca tinha livre-arbítrio, a questão, porque para mim é a forma mais fácil de compreender isso aí, que a população compreende dessa forma, né? A francesa virou assim: você não devia misturar Deus com ciência. O que eu falei para ela assim, eu estou falando em nome das pessoas aqui desse lugar, né? Cada agricultor da Coopera Floresta acredita nisso. Aquela frase do Pasteur, que aproveitei para citar para a francesa, né? Que diz assim: pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência aproxima o homem de Deus. Quando eu comecei a fazer agrofloresta nessa área, a planta que dominava aqui era essa. Vocês conhecem? Guanchumo. E era tão dura que era impossível de sair. E é isso que a gente chama de praga. Compra veneno para matar. Mas aí o que aconteceu? Quem é que foi a praga, na verdade, fui eu, né? Foi meu pai, todo mundo que trabalhou nessa terra. Porque nós deixamos ela numa situação tão difícil e tão dura, que só esse mato aqui que conseguia sobreviver no lugar. A terra ela não pode ficar nua. Deus manda o indivíduo povoar aquele ambiente para melhorar, captar sol.
afofar a terra. E essa daqui ela tem uma característica que agora eu acho que o ambiente fez ela perder. Não tem aquele pinhão. É aquele que ela faz Porque assim. quando ela está num lugar seco e duro, ela tem um pinhão desse tamanho. E o que acontece? Quando ela povoa bem o lugar que morre, que aquele pinhão também morre, fica uma coisa desse tamanho para entrar água, entrar ar, facilitar a vida dos bichinhos. E a gente por não entender, nós metemos enxada ou metemos veneno e falamos que isso é uma praga, isso aqui está acabando com a minha roça. Pensa bem, nós estamos fazendo uma coisa muito errada. Aí o arquiteto do universo manda lá um mensageiro para falar, olha, você está fazendo uma coisa errada. Aí nós matamos o mensageiro, ignoramos a mensagem. E só vamos ficando pobre, mais triste, né? Tipo assim, a gente tá com uma dor em algum lugar do corpo, você ignora a dor, toma um remédio para mascarar a dor e continua esmerilhando. Como é que vai ficar daí, né? A dor vem pior, né? Não, é porque você vai se aleijar. Deus o livre, a natureza tem essas 3 espécies que são os chaves, sabe? A cobra, o sapo e o morcego. O morcego pensava que só estava para chupar o animal e fazer dano, né? Mas nem sabe o que é que aquele bichinho faz, né? Movimento com semente, ele controla os besouros nas plantações, né? Que eu falo assim para as pessoas, que o inseto que a gente falava praga, hoje eu me considero praga, é a gente que não sabe conviver com os insetos. Porque você está matando o inseto ali, pagando para fazer essa loucura e morrendo junto ainda. Eu acho que você está matando um aliado da gente. Porque os insetos estão nas fronas, se fazendo um trabalho importante que você não se atreve a fazer. E ele está fazendo de graça. Por que matar o coitado? Diz que Deus quer que enxerga a aura, né? Das coisas. Agora eu queria que vocês dessem uma olhada para isso e ver se vocês também são capazes de enxergar a aura desse lugar. Precisa ser algum especialista em alguma coisa para sentir que o mundo aqui não está tanto em guerra? Vocês me perdoem a falsa modéstia, se é esse nome, mas desde que eu entreguei minhas mãos para Deus, nunca mais eu vou botar minha mão em qualquer coisa para elas ficarem piores. Eu me recuso a isso. Um novo mundo está nascendo, eu acredito que está nascendo, é uma coisa que, né, porque a gente, porque tem pessoas, tem muitas pessoas vêm aqui, brilham, a gente vê que um novo mundo está nascendo, mas o mundo velho é altamente hegemônico, né? E poderosamente caminha para a destruição completa da vida do planeta. Então é absolutamente urgente que o ser humano passe a não olhar para o outro como um competidor, que o ser humano perceba que a regra da natureza é a cooperação e o amor, e não a competição, a luta, né? E também perceba a presença de Deus, a infinita inteligência, a organicidade do planeta. Se o cara estudar um pouquinho de ecologia, ele vai entender que o planeta Terra é um organismo, que o universo é um organismo, e que o cara que não ama o próximo como ele mesmo é um louco. Vai destruir tudo porque é um fígado que não sabe que tem que trabalhar pulmão que não sabe, né? São os seres vivos que geram o ambiente que os seres vivos necessitam para viver. Então, esse é um fundamento, e esse é o fundamento da presença de Deus na natureza. Se Deus desse os 21% e fosse embora, né, não atuasse decisivamente para a manutenção desses 21%, qual seria o teor de oxigênio no planeta? 0. Por quê? Bom, porque primeiro o oxigênio é um brincante, né? A função dele na vida é libertar o sol, né? Libertar o sol, por exemplo, no meu corpo é libertar o sol em cada pedacinho do meu corpo para que tenha energia, né? Então, esse libertador do sol só pode ser um cara que reage com tudo, que brinca com tudo, que se combina com tudo. Em termos da química, poderia ser um gás instável e que tende a entrar em equilíbrio químico claro, com todos os que reagem com ele. No planeta, por exemplo, um elemento que tem grande abundância no planeta e que reage com o oxigênio formando um outro elemento. É qual? O ferro reage e dá ferrugem. O solo do planeta é riquíssimo em ferro. E assim, tirou muito o oxigênio realmente do ar e teve que ter muita ainda liberação e muitos processos que permitam 21. E se fosse 25, o que aconteceria?
A atmosfera pegar um fogo. E se fosse 18, o que aconteceria? Nós teríamos muita falta de energia para viver. Muita dificuldade de liberar energia e seríamos assim... O simples fato da vida existir, de um ser existir num ambiente, faz com que ele melhore o ambiente para o outro e assim as próximas gerações vêm. Você vai numa clareira de floresta, vai lá e vê a clareira, tem 100 mudimas. A técnica de plantar 100 sementes para cada uma que a gente quer que vire árvore, a gente segue por quê? Não é porque tem motivo tem milhões, mas a gente certamente não tem inteligência para saber exatamente qual é o motivo mesmo. O motivo é que Deus faz assim, se Deus faz assim, a gente tem que fazer igual. Um absurdo, tipo assim, no meio de um sapezal seco para danar, plantar um pé de abóbora e mais um monte de muda de árvore de lei. Banana. E falar assim, estou fazendo agrofloresta, agora a coisa vai bombar. Mas bombar de que jeito? O ambiente não estava pronto. Porque se vocês repararem o solo daqui, vocês vão ver que é um solo feito em cima de quartzo, essas coisas todas assim. Eu aprendi com o Ernest, não vou falar que é um solo pobre. Eu vou falar que é um solo que tem pouca paciência aos maus tratos. E as pessoas maltratavam aquilo já de mais de uma centena de anos. E a vegetação tinha que era capororoca, embaúba branca, essas coisas assim que a gente não precisa fazer uma análise de solo para ver a qualidade do solo. Você olha para as plantas, por incrível que pareça, elas dizem, não precisa de laboratório, né? O meu pai derrubou, queimou, começou a plantar, a produtividade foi declinando cada vez mais, de forma que a gente não conseguia se manter aqui. Dizem aí os cientistas, chove aproximadamente 2.000 milímetros por ano. A gente afrouxa aquela camadinha de terra boa com a enxada e vem a trovoada e leva. Então é muito fácil de fazer o lugar ficar improdutivo. E foi o que aconteceu. Eu trabalhei aqui na completa miséria para deixar esse solo rico. Agora ele armazenou muita energia, vocês sabem de cor e salteado, que a agricultura nada mais é do que a arte de colher o sol, né? A agrofloresta é uma coisa assim tão incrível que mesmo a gente fazendo errado, atirando na direção dela, a gente ainda acerta. O único jeito de errar é você virar completamente pro outro lado e atirar. Vamos tacar fogo, vamos botar veneno nas coisas, aí eu concordo que a gente erra. Qual é o ambiente que as plantas necessitam para crescer com vigor? Precisa de fertilidade. Então a fertilidade da terra é fruto de o quê? Do trabalho do conjunto dos seres vivos. Agora, os seres vivos trabalham de graça e amorosamente o tempo inteiro. Para que um ser desinteressado possa realizar o seu trabalho, ele necessita de o quê? É preciso de ter um excelente sistema de captação de energia, né, para que haja energia suficiente para a moçada poder fazer o trabalho de gerar fertilidade do solo, de manter os rios fluindo, de manter a terra com capacidade de armazenar água. Por exemplo, uma floresta aqui brasileira, não amazônica, quantos quilos de comida tem, ou se vocês preferirem falar de teor de matéria orgânica, mas quantos quilos de comida tem cada 100 quilos de terra? De 4 a 6, mais ou menos por aí, né? É o que tem, né? Num sistema florestal, com dinâmica florestal. Tirou a dinâmica florestal, vai para quanto? Meio, né? Então, você dá 5 kg de quirela para os seus franguinhos e você passa a dar meio quilo, não vai criar. Então, não há possibilidade de ter uma agricultura sustentável, não há possibilidade de se manter a fertilidade do solo sem artificializar completamente de uma maneira inviável, todo mundo já sabe que é inviável, sem manter o fornecimento de energia. A árvore, por exemplo, se é um engaeiro, você vai lá, poda ele e põe aquela ponteira no chão e deixa, porque daqui a pouco ele está tudo botado, tá numa hora vai chegar a hora de cortar de novo e podar outra vez, né? Porque não pode fartar é a cobertura, né? Que está em cima, orgânico aí, cobertura do solo. O solo precisa, como nós, de comida verde, né? Poda e comida verde, suco verde. O adubo natural, se ele não fizer bem mal, ele não faz, porque ele está protegendo a umidade que tem. A agrofloresta é um prato cheio para todos nós. Daqui nós tiramos sustento, né? Entramos aqui, se sentimos bem, pode estar 30 e poucos graus de calor, se sente bem, né? No meio das plantações. Se a gente fosse estritamente ambientalista e quisesse assim,
só quero ter essa aqui uma floresta nativa. É claro que eu ia usar capim e no mínimo banana da placenta e outras coisas, né, que vão sair do sistema ali na primeira esquina, na primeira curva. E a gente tem que ter a preocupação, sobretudo, com a função ecológica da espécie, quer dizer, e com beber o máximo de sol para ter fertilidade, fartura para a bicharada e até os bichos aqui nativos. Eu tenho certeza que, por exemplo, banana não é aqui do nosso ambiente, é uma exótica. Mas eu tenho certeza que os bichos que são aqui do nosso ambiente se aproveitam, comem banana e aumenta a fauna com uma fruta que é exótica. Jacu, passarinhada aqui. Sabia que os bichos hoje estão vindo mais aqui para perto de casa do que no matão? Porque agora tem mais o que comer aqui e sai lá do matão para vir. Uma outra coisa é a questão ambiental, a vocação ambiental desse lugar aqui. Aqui eu não preciso plantar árvore para que o sistema seja, né, vem centenas por metro quadrado, se eu começar a manejar e no manejo, sei lá, tirar o capim, botar plantas da placenta, os bebês todos aparecem sozinhos, né, e vão. Então, a grande maioria, a Coopera Floresta tem milhares e milhares e milhares de árvores, a grande maioria não foi plantada por nós. A vida é um caminho sempre em direção à fartura e à riqueza crescente. Que a vida é um caminho sempre em direção à diversidade crescente. Então que as árvores que vão vir aqui, elas vão ser mais diversificadas, elas vão ser de um sistema mais rico. É muito mais importante se preocupar em ocupar todos os nichos, né? Ocupar quem está, por exemplo, se pensou, quem vai ocupar o primeiro andar aqui? Quem vai ocupar o segundo, o terceiro e o quarto, sei lá, pelo menos meu coração ambientalista quer que tenha muita diversidade e vai ter muita diversidade, mas é mais fundamental ainda não perdermos de vista deixar buraco desocupado, porque eu preciso captar o máximo de luz do sol, porque eu não quero 5% de matéria orgânica, eu estou presente aqui, 5% seria sem eu quero mais, sem dúvida nenhuma, um sistema dinamizado pela presença do ser humano. Ele tem que ter mais matéria orgânica do que o sistema sem gente. É claro que a gente põe cabeludinha, a gente põe, quer valorizar a jabuticaba, as frutas da Mata Atlântica, a jussara, né, óbvio, né, mas o fato é o seguinte, quanto mais motivação o agricultor tem para cuidar daquela área, tem áreas que é um absurdo, que é a comparação entre o que a natureza fazia sozinho e o que o agricultor fez, plantando intensamente sementes, manejando, tirando capim, botando em cima, a recuperação da fertilidade, a recuperação dos animais comendo, de tudo isso aí é imensamente maior. A Coopera Floresta tem 110 famílias, 23 grupos. Esses grupos, eles praticam mutirão, e esses mutirões são de ajuda mútua e aprendizado, então tem essa coisa da solidariedade. Os mutirões também fazem parte do sistema participativo de garantia, né, que as famílias se responsabilizam pelas áreas umas das outras de maneira solidária. Nós somos só em 3 aqui do grupo, né? Então, mas toda semana nós fazemos mutirão. Na sexta-feira é minha, na outra sexta é do outro, na outra sexta é do outro. E é assim, toda semana, direto. Hoje nós comercializamos mais banana, pupunha e daí fruta, laranja, esse cajamanga aí nós já vendimos, abacate, limão rosa, jabuticaba. De pouca terra a gente ter mais produção e outra coisa o comércio. Naquele tempo era duro, né? Porque você não tinha como vai fazer esse povo acessar o mercado, era uma coisa realmente difícil. Vamos dizer, hoje não, tá mole, tem PA, tem merenda, tem políticas públicas que têm facilitado o acesso e fazido ressurgir a agricultura familiar, sei lá, no Brasil. Se a gente continuasse que nem que era antes, hoje a terra já estava acabada de vez, né? E foi um meio que em qualquer pedacinho de terra a gente tira muito alimento e está preservando ainda, porque planta não só para a gente comer, mas para a terra também. E a comercialização ajuda também a gente. Eu trabalho na seleção das bananas que chega da roça. Foi muito importante a atuação das mulheres dentro da Coopera Floresta para que... porque o homem às vezes pensa em coisa grande, né? Pensa, já quer logo uma grande área, uma coisa só, muita coisa, mas mulher gosta de comida, né? Antes era nós que trabalhávamos mesmo. Só as mulheres? É só as mulheres que trabalhavam no mutirão. A resistência era assim, que eu tinha medo de que a Coopera não conseguisse vender as bananas. Falei, daí eu vou fazer o quê? E até hoje, graças a Deus, sempre falta. Eu acho que tudo
depende de acreditar que dá certo e dá mesmo. Fazer agrofloresta para ganancioso não dá certo, porque ele quer plantar hoje, amanhã já quer colher. Um pé de buticaba dessa comum, quantos anos vai para produzir? E vai seus 15 até 20 anos para produzir. Plantando vai essa quantia de anos e não plantando quantos anos vai para produzir. Nós temos árvore que está uns 15 para 17 anos, olha. Não dá nem grande, né? Até eu mesmo fico pensando, mas como é que cresce tão de vez assim? Uma floresta que tem umas 40 variedades, tinha umas só 6 variedades quando a gente voltou o capim lá, uma quiçaça lá para plantar umas ruazinhas de banana e maçã. Agora virou, agora mais é palmitar e árvore que tem lá. Para um agricultor hoje começar dando certo, às vezes ele pode começar com 1 ano dando certo. Está muito mais fácil porque o sistema está muito evoluído também, vamos dizer, a forma de fazer e tal, tá muito mais fácil. E os agricultores, é a profissão deles, eles fazem, então eles vão entendendo o que eles vão entendendo e vão aplicando, né? E aquilo que vai parecendo bom vai sendo mais aplicado, né? E na realidade a coisa caminha com pessoas fazendo de diferentes maneiras. Tem um eixo de pesquisas, um eixo de ações, atividades de pesquisas, que procura resgatar como é que se dá a própria construção do conhecimento da agrofloresta, a partir de mapas georreferenciados, um sistema de informação que busca identificar o uso e a ocupação do solo atual e caracterizar elas do ponto de vista de biodiversidade, do ponto de vista do solo, do ponto de vista de carbono. Essa é a paisagem típica da região. E o que a Coopera vem fazendo é do lado de cá. Essa é a propriedade do Nardo. A gente foi dentro dessa agrofloresta dele aqui. Essa é uma das 30 agroflorestas selecionadas para levantamento fitossociológico de carbono. Essa agrofloresta tem 10 anos, 8.560 indivíduos arbóreos por hectare. Essa densidade é bastante grande. Os estudos de capoeira de estágio médio de regeneração na Mata Atlântica chega a 4.000, 5.000, 6.000. Uma predominância de espécies nativas. No caso do Nardo, 68% das espécies que estão ali são espécies nativas. Além dessa predominância, o número elevado de espécies, né? 67 espécies nessa agrofloresta que tem, ela deve ter no máximo 1 hectare. Aí aqui está o Zezefredo. A gente olha lá para a agrofloresta dele, 67% das espécies que tem são nativas. Aí quando a gente, olhando para os indivíduos, os 4.000 indivíduos que tem por hectare, quais desses foram plantados, independente se é exótico ou nativo? 48% do que está ali foi plantado pela mão dele. E os 52% vieram com a regeneração natural ativada por ele, né, mantida por ele. Você tem 6 agroflorestas entre meio e 2 hectares, geralmente mais para meio do que para 2. Você tem 138 espécies botânicas e espécies arbutíneas arbóreas, de 41 famílias. Isso não é pouca coisa. Dessas espécies aqui, 106 são de ocorrência natural e algumas de extinção, como é o caso, extinção dentro da lei, né? Como é o caso do palmito, né? 77% são de ocorrência natural. A biomassa de carbono nessas 6 agroflorestas variou de 39 a 129 toneladas de carbono por hectare. Isso é semelhante a estudos de biomassa em florestas secundárias, na floresta de Providência. O que mais chama a atenção é a taxa de incremento anual de carbono. E o que eu queria chamar a atenção? Que variou de 6,5 a 21 toneladas de carbono por hectare ano, que entrou na agrofloresta. E a variação nas florestas nativas era de 0,7 a 7,7 toneladas de carbono por hectare ano. O Sidney nessa agrofloresta de 6 anos, é entre as agroflorestas a menor taxa de incremento anual de carbono na biomassa epígea viva. Esse produto de 6 anos do Sidney é a partir de um pasto, e o produto de 6 anos do Jumar é um produto acima de uma capoeira que ele deixou intencionalmente para cortar depois. E essa capoeira gerou uma fertilidade e uma quantidade de raízes no solo, enfim, uma quantidade de biomassa que deve ter influenciado bastante para que o Jumar tenha 16 toneladas de carbono por ano, enquanto que o Sidney tem 6. O que é uma boa agrofloresta? Foi feita essa pergunta nos 7 setores que envolvem todas as comunidades da Coopera, né? Saíram critérios maravilhosos e pouco comuns, como por exemplo, uma boa agrofloresta é aquela que eu cuido das plantas dos companheiros como se fosse a minha. Uma boa agrofloresta é aquela que tem cheiro de tatu. Legal, né? Como é que você mede cheiro de tatu? A boa agrofloresta é aquela que o grupo está reunido. Se o grupo não estiver reunido para fazer aquela agrofloresta, a agrofloresta não é boa. Vejam que quando a gente junta, ou tentar juntar isso aqui com a velocidade de decomposição serrapilheira
e com a taxa de incremento médio de carbono, é um esforço que a nossa própria capacidade científica atual carece de instrumentos. Eu lembro da Bia falando, quando a gente começou a agrofloresta, a gente só lavava a panela por dentro, porque a gente tinha que pegar água lá embaixo no rio. Aí quando a gente começou a fazer a agrofloresta, começou a voltar a água que tinha aqui. Aí minha filha falou, mãe, que legal, a gente pode lavar a panela por fora também. Porque sobrava água, a água estava do lado. Esse tipo de informação é comum em quase todo mundo. E vem todas essas perguntas, né? Qual é o preço disso? O que vale o cara fazer água? Como é que era antes de fazer agrofloresta? Tinha 76% de roça e 23% de capoeira. Hoje está assim, tem 13% em estágio avançado, tem 48% em estágio médio, 1% em estágio inicial e 38% é agrofloresta. Existe uma redução do tamanho da área das agroflorestas. E isso é justificado pelos agricultores como é melhor eu derrubar um pedacinho, fazer bem feito, fazer completo, conseguir manejar, do que eu fazer áreas maiores e não dar conta de manejar bem aquela área. E cada vez mais área encapoeirando. A gente precisa, obviamente, cuidar do que sobrou, mas é muito pequeno. Se a gente conseguisse fazer unidades de conservação efetivas das suas várias categorias nesses fragmentos que ainda sobram, seria fantástico. Mas a gente sabe que não vai conseguir e que se conseguisse ainda seria muito pequeno. E a agrofloresta está nessa seta, né? Está naquela de manter o que ainda tem, está nessa seta também de tentar resgatar o que já foi. Existe um elemento de conservação associado à agrofloresta que não é só a dinâmica territorial, de quanto que ela está gerando de propágulos ou de fluxo gênico, mas o fluxo gênico de ideias, né? Assim, a capacidade de as pessoas ouvirem o Zezé Fredo e modificarem o seu processo de vida em parte em função de ouvir falar. Esse processo de educação ambiental que não está nem qualificado como tal, mas que existe. A primeira vez que o Oswaldinho me falou em agrofloresta, que aquela ideia me pareceu assim, uma coisa tão absurdamente perfeita, assim, tão a única coisa a se fazer com a vida. Se nós não cuidarmos da vida, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Vamos caminhar mais um pouquinho por aí? Plantas que têm aproximadamente o mesmo hábito de crescimento, no mesmo tempo, é que a gente tem que tomar cuidado com isso. O milho e o quiabo cresceram juntos. Colhemos milho para milho verde e já cortamos a cana do milho e botamos no chão para proteger o solo. O quiabo, que estava que nem o Dom Quixote, aquela coisa comprida e fina, ele fez assim, ó, entortou a ponta. Aí o facão consertou. E passamos um banho desse super magro. Não é que ele se recompôs e soltou galhos ali no lugar da poda e produziu uma quantidade bem expressiva de quiabo. Tomate. A gente só tinha uma feira por semana. Um dia eu estava trabalhando aqui e tinha um bocado de tomate vermelhinho, bem maduro, sabe? Aquele tomatinho bem docinho. Botei no liquidificador com uma água geladinha. Adocei um pouquinho, coei e fiquei tomando aqui. Falei, caramba, que coisa boa. Aqui no meio do mato, sem grana, mas estou tomando suco de um troço que vale R$3 o quilo. Isso há 10 anos atrás. Comecei a entender a diferença da gente ser pobre e da gente não ter dinheiro. Não é a mesma coisa. A última colheita de tomate que foi assim, vamos arrancar tudo, ainda saiu 150 quilos. Teve banana nanica aqui, eu pegar aquela penca maior, dá 6 quilos. Então é uma coisa colossal, assim, aquela coisa bonita. Elas não viveram nem 3 anos. Começaram a sair do sistema. Agora a gente entende que quem vai conseguir sobreviver mais tempo é a ouro, é a prata. O fato é que todo mundo tem um tempo nesse sistema. Aí eu pergunto para vocês prefeririam deixar uma coisa que nem essa para os filhos de vocês ou uma coisa igual àquela? Com as leis ambientais do jeito que elas estão, vocês não iam estar deixando uma encrenca do campo os filhos de vocês? Não era melhor deixar assim, que pelo menos ele não tem perigo de ser multado? Quer dizer, fazer aquilo ali parece que é um crime para deixar para os outros um problema para as futuras gerações, ao invés de ser uma bênção. Mas eu digo para vocês que não há sustentabilidade no empate.
Não existe. Se cada bicho que está vivo não gerar um saldo positivo, nunca vai haver sustentabilidade. Se a agrofloresta, se ela for bem feita, ela é para cada ano a produção aumentar. É fácil fazer agrofloresta? É facílimo. Só você já saber que as árvores que precisa captar luz, que precisa dar comida para os bichinhos, precisa cobrir a terra, né, só esses sentimentos, né, já fazem com que o milagre comece a acontecer, e o milagre no coração das pessoas também, né? A agrofloresta começa dentro do coração e dentro daquele óculos, né? Porque o óculos que você põe faz com que o mundo você perceba ou não perceba. Se você acha que o mundo é competição, você só tem olhos para competição. E se você entende que o mundo é cooperação e o amor, você quando a formiga cortar a sua laranjeira, você vai entender que ela é um ser renovador da natureza e que ela deve estar, você sabendo que ela está certa e ela fez o serviço certo, você vai procurar, mas por que ela está fazendo isso? E aí você talvez vai conseguir entender por que ela está fazendo isso, ou vai se aproximar dessa compreensão.